Bom, vamos lá, minha gente. Então, agora eu começo a falar aqui no nosso texto 11. Lembrando que todos esses textos, eu tenho que ver lá, não me lembro quais, mas a partir de um determinado, lá no material de aula, lá no mesmo lugar que vocês pegam os textos, tem lá a solução dos exercícios, tá? Então, vocês podem, resolver o exercício e olha lá a solução. Se tiver alguma dúvida, a solução pode ajudar. E se a dúvida persistir, é claro que é só me fazer o contato aí que eu respondo para vocês assim que puder. Não costumo demorar a responder, não. Vamos lá. Aqui a gente vai ver que dados dois espaços vetoriais V e W e fixadas as bases, uma base para cada espaço vetorial, a toda transformação T de V em W, tá? Vai estar associada uma matriz. E essa matriz é única, tá bem? Então, vamos ao exemplo 1, que é para a gente compreender, é sempre bom o exemplo, né? Como eu acabei de fazer no outro vídeo. Considere o R2 e as bases B, vocês estão percebendo que é a base canônica, e a base B', que é essa base que está aí, 1, 1, menos 1 e 1. E a matriz A. Vamos associar a essa matriz uma aplicação linear que depende dessa matriz e das bases dadas, tá? Então, vamos dizer assim, isso é, né? A minha transformação T, eu boto assim, um T com azinho assim embaixo, porque eu estou considerando a transformação T com respeito à minha matriz A, tá? Do R2 em R2, né? Tal que TA aplicada ao vetor V é a matriz A vezes o vetor V, né? E o vetor AV, né, ele possui as coordenadas, só que na base B', tá? A resposta, né, o vetor V que está no espaço anterior, ó, esse R2 aqui está com a base B, né, que é a primeira base, essa base aqui, canônica. Esse outro R2 aqui está com a minha base B', tá? Então, o vetor V, ele está escrito na base B, que é o espaço de origem, né? E o vetor AV, que é a resposta, né, que é a imagem de V, ele está escrito na base B', tá bom? Então, vamos pegar V, um vetor XY qualquer, tá? Então, como B é a base canônica, o vetorzinho V escrito na base B dada, né, porque ela é canônica, vai ser o próprio XY, porque ele está na base canônica. Na hora que a gente for fazer a combinação linear, vocês vão perceber que as coordenadas vão ser iguais, tá? Então, A aplicada a esse vetor V que está na base B, eu vou simplesmente pegar a matriz A, essa matriz dada, e multiplicar pelo meu vetor V, que vai ter como resultado, né, a gente faz produto de matriz padrão, né, linha por coluna, então vai ficar lá 2x mais 0y, então vai ficar 2x, depois 0x mais 1y, que vai ficar o y, tá? Então, esse resultado aqui, né, é o vetor TA de V, né, é a imagem da transformação sobre V, só que ele está escrito na base B', porque a matriz A, ela é assim, tá? Ela faz essa transformação. Então, como que eu vou descobrir quem é esse vetor na base canônica, né? A base padrão, só para a gente saber posicionar o nosso vetor na base canônica, né? Como é que vai ser? E para a gente saber também qual é essa transformação na base canônica, tá? Então, TA de V é igual. Como esse vetor 2x, y está escrito na base B', então essas coordenadas 2x e y, né, estão como combinação linear dos vetores dessa base B', né? Então, vai ser 2x que multiplica 1, mais y que multiplica menos 1, que é o segundo vetor, tá? Então, esse resultado que está aqui, TA na base, TA de V, né? V que seria um XY, corresponde a essa transformação aí, se eu pensar
de base canônica para canônica, tá certo? Então, por exemplo, se eu tiver, agora, como eu fiz assim de maneira geral, né, peguei um vetor genérico xy, vamos pegar um vetor específico, tá? Um vetor v 2, 1. Então, TA, né, desse vetor 2, 1, é o vetor 3, 5, se a gente substituir, né, fizer as contas ali, né? Olha só. Então, é só você pegar aqui, ó, TA do vetor 2, 1, né? O que a transformação faz? Ela faz 2x menos y, primeira coordenada. Então, é 2 vezes 2 menos 1, tá? E a segunda coordenada, 2x mais y. 2 vezes 2 mais 1. Por isso que ficou o vetor 3, né? 5, tá? Que tá aqui. Aí, nota que se eu fizer, né, pela matriz, a TA, né, aplicado ao vetor 2, 1, se eu utilizar a matriz, vai dar o vetor 4, 1. Mas esse vetor 4, 1 aqui, ele está na base B'. Se eu quiser escrever na base canônica, original, né, na base B, é só eu considerar 4 e 1 como coordenadas na combinação linear, utilizando os vetores da base. Aí vai dar o mesmo resultado, 3, 5. Tá bom? Então, é só para vocês perceberem. Outra observação, outro detalhe, né, que é importante para a gente compreender de onde saiu essa matriz. Se eu pegar minha transformação e aplicar ao primeiro vetor da base do espaço origem, né, eu vou ficar com o vetor 2, 2, que é o resultado, né, que eu encontrei aqui. Vamos supor que eu quisesse saber qual é. Vamos supor que eu tivesse dado essa transformação, né, e eu quisesse saber quem é essa matriz, né, se eu estivesse fazendo a situação contrária. Então, a T do vetor 1, 0 vai ser o vetor 2, 2, né? É só aplicar a fórmula feita a gente fez aqui, tá? Então, vai ser o vetor 2, 2, que corresponde, né? Só que esse vetor 2, 2, ele vai estar... eu quero que ele seja escrito na base B'. Então, eu vou ter que... Aí, aqui é o contrário, porque assim, a resposta já está aqui, né? Mas, na verdade, é como se eu estivesse fazendo assim, o 2, 2 é igual a quem que multiplica o primeiro vetor da outra base, mais quem que multiplica o segundo vetor da outra base. Aí, você vai resolver o sistema e vai encontrar que o A é 2 e o B é 0, tá? Então, o vetor 2, 2, escrito na base B', na verdade, né, é o vetor 2, 0, vou botar assim deitadinho, na base B'. Tá bem? A mesma coisa foi feita aqui, tá? Na verdade, essas coordenadas foram descobertas, tá? Foram obtidas uma vez que a gente já sabe a resposta da transformação. Aí, nota o seguinte, né? Não é coincidência isso, tá? 2, 0, aqui, é a primeira coluna da matriz, né? E 0, 1 é a segunda coluna da matriz. Então, isso é importante para ajudar a gente a saber, né? É o que está escrito aqui, bem sublinhado. As colunas da matriz são o resultado na base B' de W, né? Ou seja, do espaço contradomínio, dos vetores da base B de V. Base B correspondente ao espaço V de origem, tá? O domínio da transformação. Bem, esse é o lance. Então, sabendo disso, a gente vai fazer, né, a situação inversa aqui, tá? Ou seja, a gente vai fazer o seguinte, dada a transformação, né, eu vou querer obter a matriz, né, a matriz da transformação com respeito a essas duas bases dadas aqui, tá bom? Nota que essa transformação T, ela vai do R3 no R2. Então, a base do espaço origem, né, tem que ter 3 vetores do R3 linearmente independentes, claro, para ser uma base. E a base do espaço contradomínio, né, que é o R2,
tem que ter dois vetores do R2, tá? Linearmente independentes também. Então, aí a gente quer encontrar essa matriz, né, T de B para B'. Então, vamos lá. Aí a gente calcula, né, vou fazer o processo tipo a gente fez aqui. A gente calcula a transformação nos elementos da base B. E aí a gente escreve o resultado como combinação linear dos elementos da base B'. Foi isso que foi feito. Olha lá. A T do primeiro vetor, tá, vai ser o vetor 2, 5. É só a gente fazer as contas conforme está mandando aqui, tá? Então, assim, ó, vou só fazer essa primeira aqui. A T do vetor 1, 1, 1, tá? Vai ser igual a, põe lá, 2 vezes 1, que é 2, mais y, que é 1, né? Menos z, que é 1 também. E a segunda coordenada? 3 vezes o x, que é 1, que dá 3, menos 2y, então menos 2, mais 4z, então mais 4. Por isso que deu o vetor lá 2, né? 1 mais 4, 5. Por isso que deu o vetor 2, 5. Aí, esse vetor 2, 5, esse vetor 2, 5, eu tenho que escrever como uma combinação linear dos vetores da base lá do meu contradomínio, que é uma base do R3. Então, eu tenho que determinar quem são essas coordenadas, tá? E voltando lá, olha lá quem são os vetores da base. 1, 3, mais B, que multiplica 1, 4. Então, eu estou determinando as coordenadas dele com esse novo referencial aqui, 1, 3, 1, 4, e não com o referencial 1, 0, 0, 1, que é o canônico, tá? Então, isso aqui vai gerar um sistema, né? Vai gerar um A mais B igual a 2 e um 3A mais 4B igual a 5. Aí, no que a gente resolve esse sistema, não vou gastar tempo com isso, tá? Eu vou ter lá o meu A igual a 3 e o meu B igual a menos 1. Tá? Porque já está aqui, ó, vai ser a resposta, tá bom? Então, esse vetor 2, 5, escrito na base, esse vetor 2, 5 está na base canônica, escrito na base B' do R2, fica esse vetor aqui, tá? A mesma coisa a gente vai fazer para cada um dos outros vetores da base do meu espaço-domínio, da base dada. Então, seguindo essa ideia daqui, que esses resultados, né, vão ser as colunas da matriz, então é só eu agora arrumar a matriz. Cada vetor desse aqui vai formar as colunas da minha matriz. Tá bem? E tem que ser uma matriz assim mesmo, né? Porque eu vou multiplicar cada linha pela coluna do vetor, então isso aqui tem que ser uma matriz de fato 2 por 3, para quando eu multiplicar por um vetor 3 por 1, o resultado dar um vetor 2 por 1. Tá bem? Então, de maneira geral, aí tem uma sopa de letrinhas aqui, né? É só porque matemática tem esse problema, né? Principalmente a álgebra linear, que a gente tem um monte de índicezinho, um monte de multiplicação e soma e tal, né? Por isso que eu prefiro, quando a gente tem muita coisinha assim para escrever, eu prefiro ter o texto e em cima dele eu vou dando a minha aula. Então, vamos lá. Seja T de V em W, uma transformação linear, B, uma base de V, do meu espaço origem, e B', uma base de W, do meu espaço contradomínio. Então, T de V1, T de V2, quer dizer, dessas bases, desses elementos da primeira base, são vetores de W, estão lá em W, porque são resposta da transformação, né? A transformação faz isso, pega um vetor daqui e leva um vetor para cá, para W. Né? E, portanto, T de V1 vai ser uma combinação linear, né? Vai ter como resultado uma combinação linear dos vetores da minha base lá de W. Tá? E aí, cada coordenada dessa vai formar as colunas da minha matriz. Tá certo? É exatamente o que a gente fez aqui, só que escrito agora de maneira geral, né? Ou seja, é escrito
de maneira geral mesmo, né? Não tem mais o que falar. Bem, aí com isso, né, sabendo dessa ideia, a gente tem como construir uma matriz específica, né, uma matriz famosa, que é a matriz mudança de base. É uma matriz que não vai trocar o vetor de lugar, eu não vou aplicar função nenhuma a esse vetor, tá? Eu não vou mover esse vetor, não vou fazer nenhuma rotação, não vou fazer nenhuma projeção, não vou fazer nada disso, tá? Eu só vou simplesmente trocar o referencial dele, tá certo? Então, se I, quer dizer, para isso, eu encaro, né, essa matriz de mudança de base como se fosse uma matriz de uma transformação que nada faz. Uma transformação identidade, né? Igual aquela função f de x igual a x. É aquela função que nada faz. Pega x e transforma nele mesmo. Então, é tipo isso aqui. Então, só que o que eu vou levar em consideração são as bases. Tá? Então, por isso vai ser uma matriz específica. Né? Então, se I for a transformação identidade, ou seja, não faz nada com o vetor, deixa ele no mesmo lugar que está, onde B é uma base do espaço origem, né? E B' do espaço contra domínio, são bases de V, a matriz I de B para B' é a matriz mudança de base, certo? Então, como exemplo aqui, tá? Vou só resolver com vocês, porque aqui não tá solucionado, né? A gente tem só a resposta aqui. Então, dadas as bases B do R2 e B' do R3, encontre a transformação linear cuja matriz é essa daqui. Ah, não, essa daí é uma matriz, não é de mudança de base, não. Peraí, eu vou dar uma pausa, vou fazer uma pausa e vou iniciar o próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo, né? Eu já falei bastante. Eu vou iniciar o próximo vídeo com a matriz mudança de base daquele exemplo que a gente fez no primeiro vídeo, que eu coloquei, fiz até a interpretação geométrica com vocês, tá? Aí depois a gente resolve esse exemplo aqui, tá bom? Vou fazer uma pausa aqui e já inicio outro vídeo. Vocês podem assistir na sequência.